Vamos para a nossa aula 8 de assistência em saúde mental, certo? Vamos entender um pouquinho mais sobre o processo de internação, gente. O processo de hospitalização do paciente com doença mental, ele pode ser muito traumático, né? Ou ele pode também ser de apoio. Isso vai depender de diversos fatores. Vai depender da instituição onde esse paciente foi acolhido. Vai depender da atitude da família e dos amigos frente a esse período de hospitalização. Vai depender da resposta da equipe e do tipo de admissão. Como assim, Jéssica? Tem tipos diferentes de admissão? Tem, gente. A admissão é quando a gente admite, recebe e aceita algum paciente no hospital, tá? E tem dois tipos de admissão do doente mental. A voluntária, que é quando ele vai por vontade própria, e a involuntária, quando ele não vai por vontade própria. Na internação voluntária, né, o formulário ele é preenchido pelo próprio paciente, a alta ela é iniciada pelo paciente, né, percebido uma melhora, um desejo de melhorar, um desejo de voltar para se inserir na comunidade, na sociedade, certo? E a justificativa para essa admissão, né, é a procura voluntária. É a pessoa que percebe que ela está precisando de uma ajuda, que ela precisa de uma hospitalização e ela procura o hospital. Aí é uma admissão voluntária. E a involuntária, Jéssica, que é quando a pessoa não quer se internar de jeito nenhum, né? O formulário, ele não se origina do paciente, ele é preenchido ou por familiares, ou por representantes da justiça, do serviço de saúde, da assistência, certo? A alta ela é iniciada pelo hospital ou por um juiz, mas nunca pelo paciente, né? O juiz entende que aquele paciente pode sair, voltar para a sociedade, ou o hospital entende que ele já está contido, recuperado com condições, tá? As condições dos direitos civis que vão reger essa internação vai depender da lei de cada estado, certo? A justificativa, né, dessa internação podem ser várias, né? Ela pode ser baseada em um desses itens abaixo. Por quê? Né? Eles podem afirmar que o indivíduo é perigoso para si ou para os outros, por isso ele precisa ser hospitalizado, que ele necessita daquele tratamento, né, para garantir a sua saúde, ou que ele é incapaz de satisfazer suas necessidades básicas. É uma pessoa que precisa de ajuda para tudo, por isso ele precisa ser hospitalizado, certo? A admissão e a alta do paciente psiquiátrico, né? A equipe de enfermagem. O que ela vai fazer quando ela for admitir esse paciente? Vai verificar os sinais vitais, observar o comportamento e a integridade física desse paciente e fazer as anotações que a enfermagem costuma fazer no processo de admissão dos pacientes. E a alta hospitalar, ela sempre vai ser uma alta dada em conjunto, de acordo com a equipe multidisciplinar. A equipe vai sentar, vai observar o que foi que aquele paciente já evoluiu, os aspectos que já foram melhorados, para a partir daí, né, essa alta ser possível, certo? Mas, gente, desde o começo a gente vem falando do doente mental, a gente vem falando das pessoas loucas, a gente vem falando, né, do sofrimento psíquico, mas afinal, o que é doença mental, meu povo? A doença mental, né, é desvio de saúde ou desvio do estado considerado normal, né? Muitas aspas nesse normal. Mas isso aqui é a definição que está nos manuais, que está nos dicionários, certo? Doença mental é isso. É a falha do indivíduo em comportar-se de acordo com as expectativas de sua comunidade. É a maneira defeituosa de viver. A pessoa não consegue mais encontrar soluções para seus conflitos. Essa é a definição de doença mental, certo? Esse aqui, gente, é o CID-10, que é o manual, né? Um manual de classificação de transtornos mentais e de comportamento, certo? Aí aqui tem algumas definições. Eu coloquei mesmo a nível de conhecimento, não precisa focar nesse slide do CID-10, tá? Eu coloquei para que vocês conheçam, para que vocês se apropriem, saibam quando vocês ouvirem este termo, CID-10, vocês saibam do que se trata, ok? E a relação terapêutica, gente? A gente falou muito de ambiente acolhedor, né? Vocês lembram? A relação terapêutica, gente, é uma ferramenta indispensável
no tratamento do paciente psiquiátrico, certo? O que é uma relação terapêutica? É aquela que se estabelece entre o membro da equipe terapêutica, os familiares e todo o grupo de pacientes. Lembrando que a família tem um papel importantíssimo na recuperação do paciente psiquiátrico, ok? Uma vez, né, que essa relação terapêutica ela é estabelecida, ela se torna uma ferramenta de trabalho importantíssima para que o profissional possa intervir junto ao paciente. Ou seja, depois que é estabelecida uma relação de confiança, uma relação de vínculo, essa relação ela vai ser uma grande aliada no tratamento daquele paciente, na recuperação dele, certo? Para que o profissional ele consiga estabelecer uma relação terapêutica, é muito mais importante o seu autoconhecimento, para que essa pessoa ela não confunda os seus desejos, as suas crenças, os seus valores, a sua moral, as suas necessidades, os seus sentimentos e as suas emoções com o paciente, certo? Vocês têm que entender uma coisa, mesmo que vocês achem tal postura errada, né, por conta das crenças de vocês, dos valores de vocês, não significa que aquilo está totalmente errado, certo? Então, vocês têm que respeitar, entender que vocês são uma pessoa que foram construídas de uma forma e os pacientes de vocês são outras, certo? Eu trouxe aqui um estudozinho de caso para a gente refletir. Vamos pensar junto. Certa vez, no registro de enfermagem, encontrou-se a seguinte anotação, tá? Ou um enfermeiro ou um técnico anotou isso aqui. Vamos lá. O paciente está tenso com o fato de sua mulher não ter comparecido à visita. Diz que ela nunca o amou e que só se casou com ele para não ficar solteira. Fala que quer morrer por isso. Aí vocês estão vendo aí o misto de sentimentos desse paciente. Ele está angustiado, pensando que foi abandonado, né? Porque a esposa não compareceu à visita. Ele está se sentindo rejeitado. Ele criou uma fantasia de que a esposa só se casou com ele para não ficar solteira, de que ela não nutre sentimentos por ele, né? E ele está com um sentimento de angústia muito grande. Um desejo de morte por conta desse possível abandono. Olha aí o tanto de sentimentos que esse paciente está tendo. Aí olha o que o abençoado profissional de enfermagem escreveu. Aconselhei que tivesse mais fé em Deus, que não pensasse mais em morrer e que assim que ele estivesse bem, voltasse para a sua terra e arrumasse uma outra mulher. E aí, vocês acreditam que essa conduta desse enfermeiro ou desse técnico de enfermagem foi adequada? Reflitam, minha gente, reflitam. Vamos lá. É uma relação, gente, para ela ser considerada terapêutica, ela precisa de um início de confiança, né? Precisa de uma relação de confiança, de aceitação e de comunicação clara. A comunicação verbal com o paciente, portador de transtorno mental, nem sempre é fácil. E algumas técnicas podem auxiliar, né, e favorecer o autoconhecimento desse paciente. A técnica da escuta, certo? Ela faz com que você escute o que o paciente tem a dizer, sempre se mostrando receptivo, olhando de uma forma aberta, de modo que o paciente perceba a importância, né, que você destinou o seu tempo para ouvi-lo. A paráfrase, que consiste em repetir o paciente o que ele disse, com o objetivo de fazer com que ele tome consciência do que ele falou, tá? É a clarificação, que pode pedir ao paciente que torne a mensagem mais clara para que você compreenda o que foi dito, né, para poder complementar uma ideia exposta, certo? Por exemplo, o paciente psiquiátrico fala, tinha um gato preto embaixo da minha cama, certo? Como assim um gato preto, né? Que tamanho era o gato preto? Clarificar, certo? Frases por repetição. Quando um paciente fica bloqueado, ele pode repetir uma palavra ou uma frase, né? Você pode repetir uma palavra ou uma frase no decorrer da conversa para convidar essa pessoa a falar mais. Silêncio, né? É uma pausa mais ou menos longa na conversação que deve ser respeitada para que esse paciente possa refletir sobre o que ele falou, tá? E as propostas abertas, que trata de permitir que o paciente conduza totalmente a conversa e escolha o assunto que ele quer falar, certo? Por exemplo, o paciente quer falar
de uma história de quando ele tinha 8 anos e foi pescar e pescou um tubarão dentro de um açude. A história é essa, uma história totalmente fantasiosa, cheia de alucinação. Mas você, para estabelecer essa relação terapêutica, para fortalecer esse vínculo, deixa a pessoa falar. Escuta, acolhe e respeita. Ok? Beleza? É isso, minha gente. Amanhã nós temos provas, não esqueçam, nossa prova é amanhã, quarta-feira, tá? Bom estudo para vocês, tá? E eu espero de verdade que essa disciplina tenha contribuído com a formação de vocês e que vocês olhem com mais carinho para essas pessoas, né, que já sofrem